Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. Neste episódio vamos até o oceano, onde existe um elevado potencial para a produção de energia renovável. Em Portugal, espera-se o desenvolvimento da energia eólica offshore e da energia das ondas nos próximos anos. Para nos falar sobre este tema, temos connosco Ricardo Rocha e António Sarmento. Ricardo Rocha é engenheiro geólogo e trabalha atualmente numa empresa alemã que atua na área das energias renováveis. Ricardo possui vasta experiência internacional em projetos do setor energético, particularmente em projetos de energia eólica offshore. António Sarmento é doutorado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, trabalhou durante quase 40 anos na área das energias renováveis marinhas. É fundador e presidente da WAVEC, uma instituição científica portuguesa que promove a sustentabilidade do oceano. Começava por si, Ricardo, com uma pergunta um pouco que vai obrigar uma resposta longa, mas que creio que é de resposta simples para si. De certeza que muita gente que nos ouve, tal como eu, sabe que é possível fazer um parque eólico no oceano, mas possivelmente desconhece em detalhe como é que é esse processo de construir um parque eólico marinho. Como é então o percurso até a instalação das turbinas no oceano? Eu acho que, como qualquer projeto em construção, portanto, os projetos eólicos marinhos requerem uma fase de planeamento longa, detalhada, porque portanto, os imprevistos acontecem em qualquer projeto e particularmente em ambiente marinho é de mais difícil previsão. Obviamente que o facto da indústria também ser relativamente jovem, e falo da indústria eólica marinha em geral, acho que isso também, obviamente, contribui para a necessidade de ter, portanto, um maior cuidado e, obviamente, a fase de planeamento e desenvolvimento ser provavelmente mais morosa do que outros projetos, nomeadamente projetos eólicos em terra. Depois temos, dentro do eólico marinho, temos dois tipos de projeto muito distintos. Os projetos chamados de fixos, ou que têm uma fundação que está, obviamente, assente no leito do mar, portanto, no fundo marinho. E depois temos os projetos flutuantes, onde, como o próprio nome indica, as turbinas são montadas em fundações flutuantes, que é o caso do único exemplo que temos em Portugal, que é o Wind Float Atlantic. É um projeto flutuante. Mas como é a construção do parque em concreto? Como é que se levam as turbinas até lá? Sim, como eu disse, é um processo que a execução é rápida, mas o planeamento é bastante longo. E para ter uma ideia, a média dos projetos que estão hoje em dia em operação, e refiro-me aos fixos, que é onde existe mais experiência, para o desenvolvimento são entre 4 anos, digamos, mais agressivo, sendo que alguns projetos já levam mais de 10 anos de desenvolvimento. Portanto, isto tudo só para preparar para chegar àquele momento de construção que tarda entre 2 a 4 anos. Okay? Dependendo da dimensão do projeto, dependendo das características do projeto. Como é que se levam as turbinas até ao mar? Primeiro temos que passar por instalar as fundações. Portanto, isto depois de passar, como eu disse, 4 a 10 anos a preparar. Portanto, traz as fundações, que podem ser de vários tipos, mas focando na parte fixa, portanto, traz-se a fundação, carrega-se num barco especializado, depois a fundação pode ser simplesmente pousada no fundo,
que é o caso das fundações de gravidade, ou pode ser cravada, como é o caso dos chamados das monostacas ou monopiles e dos jackets, onde as estacas são cravadas primeiro e depois o jacket é trazido. Portanto, depois de ter a fundação perfeitamente instalada, o normal é que se faça o mesmo para a parte da subestação, se traga a subestação, se coloquem os cabos que ligam as turbinas entre si e que transportam a corrente até à subestação, que depois levará um cabo que trará a corrente para a terra, e depois da infraestrutura estar ligada, normalmente ocorre um período de um ano, porque a instalação offshore tendencialmente faz-se no tempo bom, portanto não se faz instalação de turbinas ou instalação de fundações no meio do inverno, portanto faz-se quando os ventos são mais fracos, quando as ondas são de menor dimensão. Depois traz-se a turbina por componentes. Primeiro a torre, depois a nacelle e depois as palas ou as... vai-me desculpar porque a maioria destes nomes eu só os conheço em inglês, portanto às vezes falta-me os termos. Mas digamos que de uma forma simples, isto é como se constrói um projeto eólico marinho de fundação fixa. O flutuante é ligeiramente diferente, aí tudo é montado... Sim, desse vamos falar mais à frente. Por ok, isso, então deixamos aí reservamos. Exatamente. Antes de passar a palavra ao António, só para ficar claro, então, qual é a função de um geólogo nesse processo? Eu creio que o Ricardo neste momento já tem uma função que não é exclusivamente do foro geológico, mas de que forma que os geólogos participam nessa montagem? Bom, André, eu vou ter que contar um bocadinho da minha história. Portanto, eu sou engenheiro geólogo, como sabe, e portanto eu comecei a trabalhar na indústria da construção, particularmente na parte da geotecnia, na caracterização geotécnica e na parte das grandes obras de escavações e de fundações. O meu papel evoluiu um bocadinho porque tinha background para isso, para a indústria mineira. Passei uns anos como responsável da parte de escavação de rocha dentro da indústria mineira, e portanto em 2013 decidi dar um salto e foi quando entrei neste negócio, nesta indústria do offshore wind. E comecei exatamente pela parte da caracterização geotécnica, portanto foi como é que eu entrei como geólogo, depois trazendo essa experiência da parte da caracterização geotécnica para a construção, para a instalação de grandes infraestruturas e aplicá-la aqui à parte das renováveis. Entretanto, como sabe, as minhas funções foram evoluindo e, portanto, dos solos passei para as fundações, das fundações passei para a turbina e depois agora, digamos que toco em temas tão variados como o recurso eólico ou mesmo a parte elétrica, onde algum conhecimento básico tenho que ter para desempenhar as minhas funções. Agora uma pergunta para o António. Além da eólica offshore, que outras energias renováveis marinhas existem? Bom dia, André. Obrigado pelo convite. Existe um grande conjunto de fontes de energia associadas ao oceano. A energia eólica é provavelmente aquela que tem maior capacidade de contribuir para a nossa necessidade energética. Mas a seguir vem a energia das ondas, que é uma fonte também com um elevado potencial, mas o elevado aqui é claramente abaixo do eólico. Embora a energia eólica nem sempre seja referida como energia oceânica, porque a energia está ligada à atmosfera e não tanto ao oceano. Mas, portanto, diria que a energia das ondas. Depois temos também, com uma diferença significativa, temos a energia das correntes marítimas e a energia das marés. Temos também a energia geotérmica. Desculpa, geotérmica também existe bastante, mas não era isso que eu queria dizer. Queria dizer a energia do gradiente térmico oceânico. Isto é, a possibilidade de utilizar um círculo termodinâmico convencional entre uma fonte quente, que é a água à superfície do oceano, e uma fonte fria, que é a água a grandes profundidades. Nas regiões equatoriais temos à volta de 25 graus de diferença e isso tecnicamente permite produzir energia, embora
para já a custos muito elevados. Depois temos as fontes hidrotermais, etc. Enfim, e há também outra também relevante, embora também com potencial, enfim, eu diria semelhante ao gradiente térmico, que é o gradiente salino. A possibilidade de, através de membranas, conseguir produzir energia elétrica, colocando de um lado a membrana água salgada e do outro lado água doce. Isso faz com que o sal migre da água salgada para a água doce, aumentando muito a pressão nesse circuito e, portanto, isso permite produzir energia elétrica. Portanto, há de facto ainda muitas formas por explorar. Todas estas formas de energia oceânica estão em fase de desenvolvimento, algumas um pouco mais avançadas, que é o caso da energia das marés, seguramente, mas a energia das marés foi, eu diria, quase abandonada devido ao elevado impacto ambiental associado à construção de barragens na zona costeira. A das correntes das marés está a ser desenvolvida, continua a ser desenvolvida, já com turbinas de poucos megawatts, suponho que o recorde está em 2 megawatts, e está ainda numa fase, diria, experimental, não atingiu ainda uma fase comercial. A energia das ondas está numa situação ligeiramente atrás da energia das correntes marinhas, portanto, também com diversas tecnologias a serem testadas em ambiente marinho e tal, mas ainda também sem nenhuma delas ter atingido um estado industrial. Portanto, sim, o oceano de facto há muita possibilidade de fornecer energia através do oceano. Certo. Agora, no fim, falava da realidade em Portugal, não é? Bom, não falo da realidade no mundo. No mundo, ok. Então, em Portugal, a realidade é mais limitada, porque nós temos essencialmente potencial na energia das ondas. A energia das correntes marítimas, pelo menos com a tecnologia atual, não é de esperar que haja algum potencial significativo. Do gradiente salino também não é expectável, porque os nossos rios no inverno têm relativamente pouca água, portanto e têm água, na maior parte dos casos, são estuários, portanto onde há uma variação gradual de salinidade e, portanto, não é possível ter lado a lado água francamente salina e água francamente doce, como, por exemplo, na Noruega, por causa dos fiordes e daqueles rios que são alimentados durante todo o ano com ou chuva ou desceu. O gradiente térmico também não é muito interessante, porque as nossas águas não são suficientemente quentes. Portanto, é de facto a energia das ondas que há um potencial ainda significativo, embora claramente inferior à energia eólica offshore. E também numa fase de desenvolvimento ainda, sim, com outras características. Portanto, nós estamos, e é um esforço que o país tem vindo a fazer, é de atrair tecnologia para em fase de desenvolvimento. Portanto, ser um testbed, um banco de ensaios de tecnologias no mar, e temos atraído ao longo dos últimos 20 anos diversas tecnologias que têm vindo a ser testadas, a última das quais é da tecnologia da Core Power, que, enfim, vai entrar em fase de testes junto à Viana do Castelo, na infraestrutura da abusadora, e espera-se que seja já este ano instalado o primeiro equipamento. E depois seguirá com uma primeira demonstração, primeiro parque de demonstração. Portanto, e há outras tecnologias que o país também procura atrair, no caso da EcoWave Power, que tem também previsto uma pequena instalação no quebra-mar da Foz do Douro, e há outras tecnologias, outros tecnólogos que têm mostrado algum interesse em testar aqui em Portugal. Mas isso é outro campeonato, porque é um campeonato de tentar atrair tecnologias em fase de desenvolvimento, que obviamente é o primeiro passo para o desenvolvimento industrial. Mas também no campo da energia eólica offshore, temos em paralelo empresas como a Baiva interessada em desenvolver projetos comerciais, mas temos também empresas e empresas credíveis interessadas em testar protótipos ainda de tecnologias flutuantes que mais tarde esperam poder vir a ter um desenvolvimento industrial. Muito bem.
Antes de deixarmos esta parte da conversa sobre as características das energias renováveis marinhas, então voltamos agora ao Ricardo para falar da energia eólica flutuante. O Ricardo participou num projeto pioneiro que foi desenvolvido em Portugal. Fala-nos então resumidamente do projeto Windfloat Atlantic e de que forma é que contribui para esse projeto. O projeto é sem dúvida um projeto, digamos, bandeira à escala global, que eu tive a oportunidade de colaborar enquanto trabalhei para a EDP Renováveis, na altura responsável pela parte de fundações offshore e obviamente que isto sendo, digamos, o primeiro projeto pré-comercial e portanto creio que está um projeto na Escócia praticamente a ser terminado que obviamente tomará a liderança nesse aspecto, mas até o momento, portanto, é o projeto que tem a maior turbina instalada no flutuador, foi o primeiro projeto a ser financiado, portanto, o projeto anterior, o projeto High Wind, obviamente foi financiado diretamente pelo promotor, este caso não, portanto, foi um conjunto de entidades financeiras que permitiram que o projeto fosse construído, obviamente com alguma parte de fundos europeus, mas foi um projeto pioneiro, foi um projeto que eu acho que deveria ou teria a obrigação de ter aberto a porta para que Portugal fosse um líder da tecnologia, porque obviamente trouxe uma série de inovações, tanto ao nível tecnológico como também ao nível comercial, que nunca tinham sido executadas antes. O projeto foi construído, eu diria, parcialmente por empresas locais, nomeadamente a Silva Matos, e creio que obviamente foi um projeto muito, muito interessante. O meu papel no projeto, portanto, as minhas responsabilidades na EDP Renováveis nessa altura eram responsabilidades corporativas, portanto eu tanto apoiava os projetos em Portugal, como os projetos nos Estados Unidos, como os projetos na Ásia, e obviamente havia uma equipa local composta pelos vários acionistas, porque a Windplus tem vários acionistas para além da EDP Renováveis, que contribuíam na execução do projeto dia a dia. Portanto, a contribuição foi numa fase inicial, quando estava o projeto ainda em desenvolvimento, algumas decisões comerciais, nomeadamente a escolha de quem iria fabricar as fundações onde, portanto, tive a oportunidade de colaborar. E como eu digo, foi um projeto piloto, como todos os projetos, algumas coisas correram perfeitamente, outras se calhar não tão bem como se previa, claro. Mas acho que provou que éramos capazes, como país, de entregar um projeto desta dimensão, ou se calhar de uma dimensão maior, e portanto era expectável que isto servisse como rampa de lançamento da indústria para Portugal. Só para clarificar, este projeto atualmente tem a capacidade para produzir até 25 megawatts? Sim, 25 megawatts. E, portanto, o equivalente a 60 mil habitantes por ano, mais ou menos. E são 3 plataformas a fazê-lo, apenas 3 turbinas, não é? Exatamente, são 3 turbinas de aproximadamente 9 megawatts e algo cada uma, da Vestas. Portanto, tem um rotor de 147 metros e sim, é como indicou. E como funciona esta tecnologia da eólica flutuante? Há bocado ia esclarecendo sobre isso. Sim, o que é distinto do fixo? Várias coisas. Portanto, a primeira é que a fundação não está fixa ao fundo marinho, portanto é como se fosse um barco com uma turbina em cima. Obviamente que isto traz alguns desafios adicionais, mas também traz vantagens. Portanto, ao nível da produção está provado que a produção é mais elevada neste tipo de fundações. Ao contrário das fixas, onde
tudo é construído como um Lego a partir de barcos ou flutuantes ou com jack-ups, portanto barcos que estão fixos ao fundo marinho, e que são elevados da água para que possam trabalhar sem estar expostos às condições meta-oceânicas. Portanto, contrariamente a estes, o flutuante, ou pelo menos o flutuante que foi feito até hoje, ou este projeto específico, porque o outro projeto, o iWind na Noruega, também foi um pouco, trouxeram a fundação e depois colocaram a turbina em cima da fundação já montada. Portanto, aqui no caso do WindFloat, o que se fez foi, as plataformas foram construídas, 2 plataformas na Lisnave, portanto em Setúbal, e uma plataforma em Ferrol, portanto no estaleiro da Navantia. Portanto, elas foram construídas as duas, foram as 3 em pontos distintos, portanto 2 em Portugal, 1 em Espanha, foram trazidas para o porto exterior de Ferrol, e aí foram montadas as turbinas em cima da plataforma, e depois a plataforma foi levada até à posição final, já com a turbina em cima. Portanto, isso não é a forma, digamos, que os outros parques, particularmente os fixos, é construída. Como eu expliquei, primeiro constrói-se a fundação e depois monta-se a turbina em cima. O outro projeto na Escócia foi construído também, trouxe a fundação, apesar de ser um projeto flutuante também, e depois pôs-se a turbina em cima já, não na posição final, porque depois ele foi, digamos, rebocado até à posição final, mas já em ambiente marinho. Portanto, diferentes projetos, mas como eu disse, também não há muita experiência na parte do floating. De referir que o caso particular do WindFloat, portanto isto é a solução, é um semi-submersível da Principal Power, portanto foi a empresa que desenvolveu este tipo de flutuador, e portanto os outros projetos que há experiência, portanto um deles é o projeto iWind da Equinor, que é um SPAR, portanto é como se fosse uma monostaca, mas que não está ancorada ao fundo marinho, portanto está a flutuar, e depois ainda há outra tecnologia que está, digamos, em fase, diria, igualmente avançada, que é a tecnologia com quem nós, a Baiva, estamos a trabalhar neste momento, e que entregamos uma oferta para o último concurso na Escócia, o ScotWind, que é a Ideol, que é um semi-submersível, mas com umas características diferentes, portanto eles chamam-lhe o dumping pool, mas que diria que de uma forma de funcionamento funciona de forma semelhante à do WindFloat. E o futuro da eólica offshore será predominantemente offshore, Ricardo? Será predominantemente flutuante, é isso que eu queria dizer. Não, eu creio que há espaço para as duas tecnologias. Obviamente que o potencial do flutuante é muito maior do que o do fixo, porque as águas pouco profundas, a distância ideal da costa e com ventos que justificam o desenvolvimento destas tecnologias, há muito mais em águas profundas, onde só o flutuante pode ser utilizado, do que em águas menos profundas. Quando eu digo menos profundo, estamos a falar de menos de 40 metros, ou diria 50. Este limite é um bocado, eu diria, móvel, portanto tem vindo a subir desde que eu comecei a trabalhar nesta indústria, mas eu diria 50, 60 metros, eventualmente seria o limite para o fixo, e o flutuante partirá daí. No dia de hoje, acho que a experiência e a tecnologia disponível, eu creio que poderíamos ir até 200 metros, 250 metros, mas em teoria, portanto, até aos 1000 metros, mas isto é, como eu digo, teoria, porque claro, a experiência que existe hoje, do meu ponto de vista, não nos permite chegar lá. António, André, já agora sobre isto, deixe-me comentar aqui um aspecto Força. que eu acho que é interessante. Eu estou ligado, eventualmente saberá, a uma instituição chamada WAVEC, que é um centro de transferência de tecnologia para energias renováveis marinhas, que por sua vez é um spin-off do técnico, onde eu fui professor durante muitos anos. E a pergunta que se pode colocar, relativamente a isto que estamos a discutir, é porque é que de repente a EDP e Portugal se envolveram nesta tecnologia de uma forma tão pioneira. E era gostaria de contribuir para esse esclarecimento. Claro que sim.
Eu comecei a minha carreira académica a trabalhar em energia das ondas, foi o tema do meu doutoramento e depois, durante muitos anos de investigação. Acabei por criar o WAVEC em 2003 com um conjunto de outras empresas e também, obviamente, o técnico. Uma das empresas que esteve desde o princípio associada ao WAVEC foi a EDP. E em 2007, a EDP, a administração da EDP, colocou na EDP Inovação, na altura não sei se já era EDP Inovação, o desafio de encontrar áreas onde pudessem fazer novos investimentos, nomeadamente tentar perceber o que é que a empresa podia fazer na energia eólica offshore. E a EDP contratou o WAVEC precisamente para fazer um estudo estratégico, ajudá-los a refletir sobre essa oportunidade. E nessa altura, o nosso estudo concluiu devo dizer que nós não tínhamos nenhum conhecimento prévio sobre energia eólica offshore, o que talvez tenha jogado a nosso favor. Conhecemos bem o mar e as ondas, mas a eólica não tanto. E, enfim, obviamente fizemos uma série de estudos, falámos com muita gente, fomos a umas conferências e chegámos à conclusão de duas coisas. Primeiro, que na costa portuguesa, devido às profundidades relativamente próximas, as altas profundidades relativamente próximas da nossa costa, faria sentido olhar para a energia flutuante, a eólica flutuante, e ao mesmo tempo que estavam a surgir as primeiras tecnologias com potencial para serem concretizadas. E, portanto, o nosso estudo foi neste sentido. EDP, vocês devem olhar para o eólico offshore flutuante e, em particular, devem olhar para o Wind Float Atlântico, para a Principal Power, para o Wind Float, porque tem uma tecnologia bastante interessante que está numa fase já relativamente avançada. E assim foi. Portanto, a partir daí, a EDP, e nós no princípio ainda trabalhámos com a EDP também, na procura de, enfim, perceber melhor o que é que a tecnologia tinha, qual era o nível de desenvolvimento. Depois estivemos com a EDP no desenvolvimento do primeiro protótipo, e isto é importante, precisamente, isto passou por um primeiro protótipo que não só permitiu testar a tecnologia que vinha sendo desenvolvida, mas, sobretudo, permitiu dar imensa confiança à EDP e aos agentes financiadores do Wind Float Atlântico, verificar que aquela primeira turbina tinha funcionado durante 5 anos sem problemas de maior. Nós tivemos em muito desse percurso, inclusive conseguimos também com a EDP um projeto europeu que ajudasse a financiar esse primeiro protótipo. E, portanto, o caminho depois, a partir daí, fez-se, mas porque havia aqui uma relação de confiança entre a EDP e o WAVEC, havia um conjunto de desenvolvimento feito no técnico que permitiu constituir o WAVEC, e eu só queria chamar a atenção para isto, para valorizar aquilo que são as instituições como o WAVEC, não particularmente o WAVEC, mas essas instituições, porque, de facto, o tecido empresarial é feito de um conjunto muito largo de atores, cada um com o seu papel. E o nosso tecido empresarial já é relativamente robusto, nomeadamente em tudo aquilo que tem a ver com a parte mais de ID, mais de inovação. Então, o nosso tecido de investigação é muito robusto e, de facto, tem condições para apoiar as empresas quando elas próprias têm capacidade, obviamente, para desenvolver projetos de uma certa envergadura, como é o caso da EDP, que neste percurso teve muito bem. Certo. Sim, e ainda bem que trouxe isso para a conversa, porque eu também tinha uma pergunta preparada sobre o trabalho da WAVEC. Sei que não atuam em várias áreas do oceano, da economia azul. De que outras formas é que a WAVEC contribui, sobretudo em Portugal, para a inovação tecnológica e científica? Bom, nós temos uma ação que é relativamente ampla. Apesar de sermos uma instituição relativamente pequena, procuramos preencher alguns vazios que vamos identificando. Esses vazios vão sendo preenchidos também por outros e, portanto, o nosso próprio caminho não é sempre o mesmo desde que iniciámos este percurso em 2003. Mas procuramos dar muito aconselhamento técnico e estratégico às empresas portuguesas, mas também, para ser franca, muitas empresas estrangeiras que nos procuram. Procuramos ter uma boa ligação à administração pública e também ao governo,
porque entendemos que as políticas públicas para lançar estas novas áreas são fundamentais, isto é, não é possível criar uma área de energia eólica offshore sem haver um trabalho continuado de promoção, de esclarecimento, de identificação das barreiras e até de construção de credibilidade. Portanto, para além desse apoio técnico que nós damos, e damos a expertos de muito detalhe, às vezes de modelação numérica muito detalhada de diversos sistemas, fazemos trabalho experimental em tanque de ondas, fazemos trabalho de monitorização quando as tecnologias estão a ser testadas no mar, trabalhamos muito toda a componente de monitorização e avaliação de impacto ambiental, damos muito apoio nos processos de licenciamento destas tecnologias e temos vindo também a dar bastante apoio na parte do desenvolvimento da legislação adequada ao setor. Enfim, e, portanto, trabalhamos também a parte económica, trabalhamos também a parte da cadeia de valor. Isso vai dependendo de projeto a projeto, em função daquilo que são as necessidades. Exato. Pronto, eu há bocado ia falar daquilo que já sabemos, que é as energias renováveis são necessárias para a descarbonização da economia, para a transição energética. No caso das energias renováveis marinhas, quais são as vantagens? Estas trazem mais benefícios do que as tradicionais energias renováveis, como a energia solar, a energia eólica em terra? A pergunta é para o António. Do meu ponto de vista, quando falamos de produção de energia verde, tanto faz ser em terra como no mar. Portanto, desse ponto de vista, não é muito importante. Quais são as diferenças? Para um país como Portugal, que tem, enfim, a expectativa de ter no oceano uma parte importante da sua criação de riqueza, é fundamental que o país seja capaz de desenvolver duas coisas. Uma é empresas com capacidade de operar no mar e tecnologia para fazer essa operação. E quando olhamos para o mar, para as formas clássicas, provavelmente não é no transporte marítimo que vai haver uma revolução que de repente permita que as nossas empresas tenham uma postura completamente diferente, se calhar também não é nas pescas. Se calhar os dois setores emergentes que podem contribuir para uma alteração do paradigma anterior é o das energias renováveis marinhas e o da aquacultura offshore, se ela se vier a concretizar, como eu espero que se venha a concretizar. Com estes dois alicerces, eu acho que nós temos condições para nos tornarmos um país relativamente forte em termos de capacidade de intervenção no mar. Porque também, se nós não tivermos essa capacidade, como digo, tem que estar alicerçada em empresas e em tecnologia, obviamente que os recursos que o mar tem não vão ser explorados por nós e não vão dar a contribuição que nós gostaríamos que viesse a ter. Portanto, desse ponto de vista, aquilo que é mais decisivo parece-me ser isto. É uma boa oportunidade para desenvolver duas coisas, mais uma terceira, mas para já duas coisas, estas que eu disse. Uma terceira que é o melhor conhecimento também do nosso mar. Havendo mais atividade económica, nós vamos ser obrigados a conhecer melhor o mar. Isto significa os seus fundos, significa o que se passa na coluna d'água e também, enfim, o recurso eólico, e, portanto, isso também tem a ver com, eventualmente, o melhor conhecimento da atmosfera e da sua interação com o oceano. Portanto, eu tenho esta visão de que um país que se quer desenvolver através da economia do mar tem que ter alguns alicerces fortes, e eu acho que este é um desses alicerces. E é muito gratificante ver que não é uma, são várias empresas com muito interesse em vir para Portugal explorar, do ponto de vista energético, do ponto de vista das energias renováveis marinhas, o nosso oceano, e nós só temos é que saber cavalgar nisso, isto é, temos que saber criar as condições para que as nossas empresas e a nossa tecnologia possa ter algum papel nisso. Obviamente não estou de modo algum a dizer que tem que ser tudo feito por empresas portuguesas, isso seria um disparate, mas também é um disparate nós não conseguimos aproveitar esse interesse e não conseguimos entrar em alguns setores onde de facto possamos ter capacidade de liderança.
Uhum. Em relação a impactos ambientais das energias renováveis no oceano, o que é que se conhece? Já se conhece muita coisa, porque já há muita coisa construída no mundo. Há milhares de gigawatts já construídos, nomeadamente na Europa. E o que nós sabemos é que não há efeitos críticos. Não quer dizer que não possa haver alguns, mas toda a atividade económica, toda a atividade do homem tem impactos, não é? Portanto, isso, mas não me parece haver nada de muito significativo. Obviamente que há barreiras e há dificuldades, nomeadamente pode haver impacto sobre as áreas de pesca, pode haver impacto sobre as áreas de tráfego marítimo, e obviamente algum sobre a fauna, mas, por exemplo, eu posso lhe dizer que há muito pouco tempo, este verão, ou junho ou julho, recebi um relatório de um grupo de cientistas biólogos marinhos, no qual nós também pertencemos, o EPEC também teve um representante, que concluiu que, do ponto de vista das comunidades bentónicas, isto é, daquelas que vivem sobre o leito do mar, os parques eólicos marinhos, os parques eólicos offshore, era uma ótima forma de ter áreas protegidas, precisamente porque não se pesca. Não é? Portanto, poderá haver algum impacto pontual nas zonas das amarrações, nas zonas dos cabos, mas, como digo, nada disso também parece ser muito significativo. O relevante é que há ali uma área onde não há pesca, portanto não há arrasto, não há depósito de redes, não há nada disso e, portanto, a conclusão desse estudo é que era uma forma muito eficiente de ter áreas marinhas protegidas. E eu acho que isto que eu estou a dizer significa apenas que há aqui um caminho de esperança de que nós possamos vir a criar soluções para o eólico offshore que nos permitam alterar um pouco o paradigma de olhar para o eólico offshore como um mal menor em termos das áreas marinhas que ocupam, mas provavelmente até olhar para eles de outra forma, que seriam áreas marinhas beneficiadas porque à volta do parque eólico conseguimos ter, ou dentro da zona do parque eólico, provavelmente essas áreas dos parques serão as áreas do oceano que nós temos potencial para conhecer melhor. Porque podemos fazer monitorização muito detalhada de tudo aquilo que é as propriedades físico-químicas, mas também tudo aquilo que é, enfim, a componente biológica do parque. O Ricardo, se quiser, pode dizer quanto é que custa fazer os levantamentos geofísicos necessários para instalar um parque. Eu não quero dizer o número, mas se quiser diz, e logo verão o investimento brutal que é, ou seja, nós temos que conhecer com grande profundidade aquilo que é as características do fundo e acoplando isto a um gêmeo digital dessa parte do oceano, eventualmente nós podemos dizer esta zona conheço bem, conheço melhor que as minhas mãos e, portanto, posso garantir a qualidade do que está aqui. E isso até pode vir a transformar, de uma forma que seria interessante, os parques eólicos marinhos como áreas, como eu disse, áreas marinhas beneficiadas, quer dizer, com um selo de qualidade. Porquê? Porque nós sabemos o que é que lá está a passar. O que não acontece, porque nós sabemos que no resto do oceano, está lá, o que estiver, nós não sabemos bem. Há uns anos atrás eu estive envolvido num projeto de aquacultura offshore, só havia um ponto na costa portuguesa, um ponto, perto de Leixões, onde durante 3 anos nós tínhamos medido continuamente o perfil de temperatura de salinidade na coluna d'água. No resto do país nós não fazemos ideia nenhuma. Sabemos qual é que é a temperatura e salinidade na superfície, há uns levantamentos pontuais aqui e acolá, portanto isto mostra a grande ignorância que nós temos sobre tudo aquilo que se passa no mar. E eu acho que os parques eólicos e os de energia das ondas também podem ter aqui uma contribuição significativa a este nível. Concorda com esta perspectiva, Ricardo? Concordo e gostaria de adicionar, falando especificamente daquilo que conheço, que é a eólica marinha, há uma possibilidade de trazer a quantidade de energia renovável à rede que dificilmente teremos em terra, porque estamos limitados por várias razões, não é? Topográficas, orogénicas, socioeconómicas, portanto, os limites à implementação
de novos projetos ou novas centrais de produção de energia renovável é mais limitada em terra do que no mar, portanto a eólica marinha permite trazer essa capacidade que não conseguimos ir buscar em terra, portanto conseguimos trazer os megawatts que são necessários. Em termos de capacidade de produção também, para ter uma ideia, a média de dimensão das máquinas de offshore é o dobro das que conseguimos pôr em terra, portanto conseguimos pôr máquinas maiores, podemos pôr mais máquinas e produzir muito mais energia renovável do que em terra. Portanto, essa é uma das grandes vantagens que isto traz para toda a parte da transição energética e da descarbonização. É um contributo que eu acho que é chave e obviamente isto tem que ser feito de uma forma sustentável, de uma forma economicamente viável, mas eu creio que a eólica marinha tem essa capacidade que a indústria eólica onshore e solar não tem, e daí adicionando ao ponto que o António referiu, que obviamente investir aqui permite-nos conhecer melhor o ambiente marinho, permite-nos ter uma coexistência com outras atividades económicas dentro do mesmo espaço marinho, sem que elas se impactem uma à outra, permite-nos trabalhar na beneficiação dos ecossistemas, como o exemplo que o António referiu. Portanto, acho que há aqui um potencial muito grande e que obviamente temos que o explorar, porque o mar, nós somos um país que sempre esteve virado para o mar, e se a nossa recuperação económica, se a nossa fonte, digamos, de combate ao aquecimento global não está também focado no mar, acho que estamos a perder. Antes de me despedir, aproveito para esclarecer que o episódio 6 do Bom Ambiente deveria ter sido publicado no início de agosto. No entanto, por motivos pessoais, isso não foi possível. O próximo episódio do Bom Ambiente regressa, como de costume, daqui a 3 semanas. Até lá pode acompanhar a Associação Portuguesa de Geólogos no Facebook, LinkedIn ou Twitter. Eu sou André Nóbrega, a música do António Mota, e estarei de volta para mais um convívio entre a geologia e a sociedade. Até breve.